Oi, gente! Agora estamos no vídeo 2, onde nós vamos falar sobre a rotina na sala de aula invertida, né? Porque o que nós já sabemos, gente? Que o que tradicionalmente era feito em sala de aula, agora passa a ser feito em casa, e tradicionalmente o que era feito em casa passa a ser feito na sala de aula. Ou seja, o conhecimento teórico ele é adquirido antes do encontro presencial. Tá? Importante eu falar para vocês, gente, a gente sempre está falando desse conhecimento teórico que é adquirido antes do encontro presencial ser através de vídeos, mas ele não precisa ser necessariamente através de vídeos. O professor é que vai decidir isso. Eu, particularmente, estou ansiosa demais para aplicar essa metodologia nas minhas aulas. Preciso que a gente volte para as aulas presenciais para isso, né? E eu vou utilizar os vídeos, mas se você fala assim, eu não quero utilizar vídeos, eu prefiro disponibilizar, ou só para essa matéria que eu prefiro disponibilizar esse texto, esse PDF aqui que eu escrevi, ou um capítulo de um livro, vou dizer para eles lerem, vocês são livres para escolher de que forma o aluno vai adquirir esse conhecimento prévio, tá? Então é importante a gente saber disso. Outra coisa muito importante, antes da gente chegar lá na sala de aula, né? Uma sala de aula onde a gente está usando a metodologia ativa de aprendizagem, a sala de aula invertida, né? É a gente ensinar o nosso aluno também, gente, se eu for trabalhar com vídeos, eu tenho que ensinar o meu aluno a assistir esses vídeos, tá? Como ensinar o aluno a assistir o vídeo? É só lembrar para eles, né, que eles não podem ter distrações, gente. Eles têm que estar concentrados naquilo que eles estão fazendo, que eles estão assistindo uma aula. Então, eles podem pausar o professor ao momento que eles precisarem, eles podem voltar, tá, o vídeo o tempo inteiro. Ah, não entendi aqui, vou voltar. O que ele falou ficou meio complicado. Se não conseguir entender, mesmo voltando, façam anotações. E é aqui que eu dou uma sugestão para vocês, gente. Procurem sobre o método Cornell de anotações. É um método excelente que vocês podem estudar e ensinar os alunos de vocês a utilizarem, porque aí fica, vamos dizer assim, que eles levam para a sala de aula as dúvidas de maneira mais clara, mais objetiva, tá? E aí, então, vamos ver como é essa rotina e, com certeza, nesse vídeo vocês vão se apaixonar de vez por essa metodologia, porque vocês vão ver inúmeras vantagens nesse método de ensinar. Então, gente, o objetivo vai ser transformar a nossa sala de aula em um lugar de aprendizado ativo. E é claro que para a gente atingir esse objetivo, a gente precisa planejar as nossas atividades, né? Planejar de tal forma que a gente consiga promover uma aprendizagem efetiva, certo? Normalmente, né, na nossa disciplina, que é matemática, a gente pode fazer isso trabalhando que solução de problemas, né? Eles vão aplicar o conhecimento que eles adquiriram antes da aula presencial, tentando solucionar problemas, tá? E aí é nesse ponto que eu quero que vocês enxerguem o quanto é maravilhosa essa metodologia. Por quê? Quando a gente expõe o conteúdo, as habilidades que nossos alunos estão desenvolvendo, né? Aquela hora que a gente expõe o conteúdo, dá exemplos, eles só vão o quê? São as habilidades que exigem menos esforço cognitivo, que é só de conhecer, de compreender, né? E agora, quando ele está nessa fase que ele está conhecendo, compreendendo o assunto, ele está sozinho na casa dele, certo? Ou seja, quando exige menos esforço, ele está sozinho. E quando ele está desenvolvendo as outras habilidades onde ele já está aplicando aquele conhecimento, ele vai estar em sala de aula. E ele não está mais sozinho, agora ele tem o suporte do professor. Ou seja, quando ele desenvolve as habilidades cognitivas superiores, agora é o momento que ele tem alguém para auxiliar. É diferente do que acontecia na metodologia tradicional, correto? Então, era esse ponto que eu acho importantíssimo e eu queria falar com vocês.
Uma outra coisa que tem no livro é o depoimento de um professor que fala o seguinte, fala mais ou menos assim, vou lembrar aqui como ele fala, um professor do Texas, e ele comenta, né, que eu acho que isso acontece com muitos professores. Eu não preciso mais, ele aplica essa metodologia, tá, da sala de aula invertida. Aí ele fala que ele não precisa ir mais para a escola e repetir a mesma aula 5 vezes por dia. Agora, ele usa o tempo em sala de aula de forma diferente. Ele passa os dias interagindo com os alunos e ajudando esses alunos na aprendizagem, né? E o que a gente observa agora, que o professor faz de diferente também, é que os alunos que têm mais dificuldades é os que são mais beneficiados com esse modelo, porque eles são os que recebem mais ajuda, né? Por quê? Porque o professor fica circulando pela sala de aula o tempo todo e ele ajuda os estudantes que estão com mais dificuldade, né? Então, agora nesse modelo de sala de aula invertida, a gente vai perceber que o tempo é totalmente reestruturado, né? A gente muda o tempo em que a gente desenvolve as nossas atividades, que é aqui uma comparação da utilização do tempo nas salas de aula tradicional e invertida. Aqui a gente está considerando um tempo de 90 minutos, né? Ou seja, 1h30 de aula, que são os 2 tempos. Se for isso, né? Comparando aqui no modelo tradicional, a gente tem atividade de aquecimento, né? A gente quer aqueles 5 minutinhos iniciais ali antes da gente começar. No tradicional, a gente tem que repassar o dever de casa da noite anterior, isso é normal, né? A gente tirar as dúvidas das questões que você passou para os alunos, certo? Mas depois você gasta muito tempo fazendo a exposição de um novo conteúdo e para a prática orientada, que normalmente é solução de problemas, no nosso caso, a gente deixa um tempo menor do que acontece na sala de aula invertida. Ó, na invertida, o que acontece? Atividade de aquecimento, os mesmos 5 minutinhos ali que o professor entra. O professor também vai precisar responder perguntas sobre os vídeos, né, gente? Assim como lá no método tradicional ele ia repassar o dever de casa, aqui a gente vai responder questões sobre o vídeo, porque vão ter alunos que fizeram anotações, que estão com dúvidas. E aqui há um detalhe bem importante, que lá no livro eles citam, que eles aproveitavam esse momento que, se muitos alunos tivessem a mesma dúvida, né, dúvidas muito parecidas na mesma parte do vídeo, eles pegavam e iam analisar aquele vídeo para mudar, porque eles já sabiam que tinha alguma coisa que não estava adequada, né, que não estava correta, porque estavam muitos alunos com a mesma dúvida. E aí, então, essa é uma boa sugestão para a gente também, tá? E o que acontece aqui? Para a prática orientada, é claro que eles eram professores de química, né? A gente usava bastante o laboratório, diferente do nosso caso, mas olha quantos minutos a gente passa a ter para dedicar a esses alunos, né? Nessa prática orientada, 75 minutos. Eu achei isso aqui maravilhoso, né, gente? Então, aí a gente tem muito tempo para trabalhar nos exercícios, nas atividades com os nossos alunos. Então, eu aguardo vocês, era isso que eu queria falar aqui, falar dessa rotina da sala de aula, e já aguardo vocês lá no vídeo 3, tá? Até mais, pessoal!